Gente, boa noite. Estamos aqui para a quarta dinâmica de feedback loop da primeira edição do Pega a Visão Campus, né? E hoje eu entendo como um dia muito interessante. Aliás, todos eles são, mas hoje em especial porque nós estamos aí diante do segundo camp, que vai acontecer sábado agora, com o Diogo Jorge, da Agroflorestal. Nós já tivemos o primeiro, né, com o Pedro Teixeira, que está aqui com a gente, da Knot Studios. E nós ainda estamos absorvendo, né, o impacto, vamos dizer assim, do primeiro camp junto com o Pedro. Né? Nós estamos ainda amortizando, né, as diversas perspectivas e nos abrindo para entender como é que a Knot Studios começa a fazer parte da dinâmica de cada um de nós aqui, né, no seu dia a dia. Né? E, ao mesmo tempo, nós já estamos aí na iminência, né, desse segundo camp com o Diogo Jorge da Agroflorestal. Então, nós estamos, sabe, nessa história de estar por entre dois camps, né? E, ao mesmo tempo, nós temos toda aquela exploração em cima dos forms, né, dos formulários, para entender o que vocês entendem como empreendizagem, né, ou o empreender, né, nessa terceira década do século XXI, a dinâmica de mapeamento dos recursos, entendimento do que é recurso, mapeamento dos recursos, né? E a investigação, exploração estigmética de cada um de vocês aqui. Né? Não só observando a partir do que foi dado de resposta por cada um de vocês, mas também do que vocês foram gerando, né? Vocês foram gerando de novas tags, novas hashtags para explorar estigmergicamente. Né? Aí vocês podem perguntar, mas por que isso tudo, Vinícius, é relevante ou é importante? Porque a gente está jogando um jogo aqui, certo? É um jogo ganha-ganha-ganha, não é um jogo de soma zero. Né? É um jogo da gente se perceber espelhado nos outros. Né? É um jogo... Tá. Beleza, Pedro. Fica à vontade, querido. Beleza, vai lá. Estamos aqui. Tá? Fica à vontade. Então, a gente está fazendo essa dinâmica. Por quê? Porque senão, para a gente poder criar por entre nós aqui vários elos, né? Vários elãs e vários elos, várias hífas, né? A gente conseguir entrelaçar, vamos dizer assim, os nossos fluxos criativos, nossos fluxos co-criativos, correto? E aí, por quê? Porque a gente quer fugir, não é fugir, a gente quer experimentar uma dinâmica de aprendermos juntos a empreender em rede. Né? Então, a gente está fazendo uma dinâmica de empreendizagem em rede, né? Onde a gente não está seguindo a receita do Vale do Silício, a gente está seguindo a receita do que o Vale do Silício entende como empreendimento. A gente não está seguindo a receita do que é uma organização convencional, que está ligado ao paradigma organizacional. A gente está fazendo uma dinâmica peer-to-peer, né? Entre e para com pessoas, pelos P, né? Que ela é, na sua essência, interativista. Né? Ela é interativista na sua essência. Então, a interação é importante nesse processo, nessa dinâmica, porque é ela que vai nos misturar, entendeu? E é ela que vai fazer com que a gente se perceba refletido nos outros e que a gente se sinta, digamos assim, a gente se aproprie culturalmente dos projetos de cada um aqui. A gente está começando pelos projetos dos convidados especiais, né? Knot Studios, com o Pedro, nesse sábado agora, com o Diogo Jorge, da Agroflorestal. Mas os próprios projetos que vocês estão empreendendo também vão entrar na baila, ou seja, vão fazer parte dessa dinâmica. Porque a gente quer dar vida a esse organismo local interativista, né? Regenerativo estigmérgico, que é a base, digamos assim, é a fundamentação da gente poder aprender a empreender em rede. Certo, gente? Então, é por isso que esses exercícios eles são importantes, né? Porque a gente está estimulando cognitivamente a nossa empatia, está estimulando cognitivamente a nossa inteligência intuitiva, está estimulando a gente se ecolocalizar, e não só nos ego-localizar, certo? Na sociedade que a gente vive se ecolocalizando, tudo vinde a mim, né? Vinde a mim, os meus interesses e minhas necessidades. Então, também tem esse tipo de exercício. Então, vai ser muito bacana
ter um feedback de vocês hoje, feedback loop, né? Para alimentar de forma espiralada, das investigações que vocês vêm fazendo, em função das tags, das hashtags, né? Que vocês trouxeram para si. Então, vai ser muito bom ouvir o Beni, vai ser muito bom ouvir a Deruíla, seria muito bom ouvir o Pedro, mas o Pedro vai jantar, mas enfim, e o próprio Thiago, né? Então, gente, é isso. Os trabalhos estão abertos, tá? Então, antes da gente começar a ouvir cada um de vocês, quero saber como é que vocês estão chegando, né, para essa quarta dinâmica de geração de feedback loop, né, espiralado, do Pega Visão Caps. E vamos lá, quem quiser, fica à vontade aí para fazer um check-in e vamos nessa. Ninguém? Eu Bora. falo aqui. Então, vamos Eu embora. até achei que tinha travado aqui. Eu falei, ué, travou esse trem. De novo, não? Bom, eu chego um pouquinho desorientada, né? Porque perdi vários contatos aqui pelo WhatsApp maravilhoso. E aí deu uma atrasada aqui nas coisas, mas chego assim, um pouquinho desorientada, né? Não peguei a primeira parte, que aí vou ficar, acho que, boiando hoje. Mas depois eu vou ver a gravação e tentar fazer minhas interpretações. É isso. Passo para o Beni, que tá doidinho para falar. Obrigado, Teori. Gratidão por esse tempo, né, de a gente estar aqui junto, né, fizemos a bomba e agora vamos compartilhar, né, vamos fazer mais uma espiralada de todas essas bombas. E que bom, interessante esse negócio, né, de a gente assistir depois, o da a web semântica ainda não vi, né, como é que foi. Mas, por exemplo, fiz uma pesquisa um pouquinho antes, mas sempre me vem um pouquinho aquela coisa, mas eu quero saber qual que é aquela visão, eu quero a visão, pegar aquela visão da web semântica. Então vai ser interessante ter esse contraponto de uma pesquisa assim e já dessa visão mais maturada, assim, singular. Vou passar. Tem o Thiago e tem o Pedro. Acho que o Pedro está jantando, então tem o Thiago. Isso aí, Thiagão. Boa noite, gente. Boa. Todos me ouvem? Boa noite. Todos. Sim. E toda? E toda. Bom, chego tranquilo, curioso para continuar aprofundando, né, nos assuntos que a gente tem levantado ao longo dos outros encontros. E acho que aos poucos entendendo melhor algumas coisas. Foi uma semana interessante, né? Cruzei com algumas pessoas da comunidade, né? Da DAO, em outros espaços. Foi bacana, assim, poder pensar na prática, né? Como algumas relações podem acontecer de criação. A gente pegou um projeto da Vale essa semana, um edital, para estudar num outro grupo, né, com o Leonardo, o Pedro fez parte, o Guilherme foi bastante propositivo, assim, também. Então, aos poucos, né, encontrando as pessoas em outros espaços, conversando mais sobre os mesmos assuntos, né, acho que eu estou me ambientando um pouco melhor, então chego, tranquilo, meio curioso mesmo, para continuar explorando esse universo, né? É isso.
Ok, tá certo, Thiago, querido. Pedro, você está com a gente? Está jantando ainda aqui? Quer fazer um check-in? Vamos continuar. Então vamos lá, cara. Vamos pegar agora o feedback de cada um aí, né? O que vocês podem fazer, né? Hoje o Thiago mais cedo compartilhou o mapeamento que ele fez ali das hashtags, né? Das tags estigmérgicas que ele está explorando, achei muito bacana. A Deruila também já tinha feito algo do gênero. Cada um vai fazendo do seu jeito, né? Mas o importante para a gente refletir aqui juntos hoje é, desde que a gente começou esse game estigmérgico de cunho regenerativo, o que efetivamente jogar o game tem te informado, tem trazido para você? O que desperta em você? Nesse sentido, o quanto também o game você está sentindo que você está literalmente se interligando, né? Se interconectando com o fluxo do outro, dos outros que estão explorando, estão nessa jornada co-criativa junto com a gente aqui, né? Então, essa é a pergunta de abertura da nossa quarta dinâmica de feedback loop hoje. Quem quer pegar? Pode começar pela mesma dinâmica, pode ser você, Beni, depois parte para a Deruila e chega no Thiago. Vamos lá. Ou não, começa o Thiago, passa para a Deruila, vai para o Beni. Fica à vontade aí, vamos lá. Ou pode começar pela Deruila também. Que foi a versão, que foi como começou, né? Na verdade, foi com ela que começou comigo, depois foi com o Thiago. Tá bom. E, e o Thiago, na última fala, me fez pensar nesse game que a gente está fazendo. Porque ele já tá tendo, né? Já está ocorrendo essa interatividade por entre, né? Quando, por exemplo, nesse edital aí que o Thiago comentou, né? Então, que ele já até falou que é uma questão, né? Um sabor que tem isso, né? A gente consegue levar para nossa verdade mesmo, né? Para o nosso saber, para o nosso dia a dia, nossa investigação, e a gente conecta com outros, né? Que já estão também nessa mesma investigação, que já estavam antes, né? Então, é uma onda e ela vai se amplificando, vai simplificando, que são essas tiraladas, né? Então, assim, isso agora e é bacana que agora está ocorrendo, né, com uma intencionalidade, né, um pulso intencional, né? Existe um grupo aqui, uma egrégora, né? Alguns gostam de falar, que está intencionando essas ondas, né? Com mais força. Então, ela vai vir com mais força. Eu estou muito, muito, muito empolgado, está ajudando muito. Hoje eu comecei a entender como eu posso divulgar isso e ser contribuição para as pessoas com os empreendimentos que eu estou. Então, muito interessante. Muito bacana, Beni. Muito bacana. E como é que você tem feito? Você faz como o Thiago e a Deruila, que faz um registro, né? Faz um mapeamento disso, um registro, ou não? Você, tipo assim, como é que você lida? Porque, veja, mais uma vez, né? Cada um de vocês aqui olhou as respostas de cada um daquele primeiro fórum, correto? Dali tiraram algumas tags estigmérgicas para fazer parte da nuvem estigmérgica de exploração, né? E aí, cada um... A Deruila foi a primeira a compartilhar o que ela estava explorando, e aí a Luciana reagiu e já compartilhou alguma coisa. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, e daqui a pouco você viu a tag do outro que também te interessou e você traz ela para a tua nuvem estigmérgica. Entende? Mas aí, esse compartilhar, galera, é muito importante. E eu estou achando que, como estamos no início ainda do game, está tendo um volume de compartilhamento ainda muito pequeno ainda. Quer dizer, os pontos de contato no Telegram e no WhatsApp são para isso. Tá? Também, né? Para a gente trocar, mas são para isso. Né?
Então, eu estou achando que ainda estamos tímidos, vamos dizer assim. Estamos começando entendendo como é que joga o jogo, né? Mas estamos tímidos ainda. Essa é só a minha percepção. Então, a minha pergunta que eu faço para você é: como é que você faz isso, né? Você fica só no plano mental para você? Você faz o mapeamento, como o Thiago e a Adriana estão fazendo? Como é que é isso para você, Ben? Eu achei bem legal, assim, bem divertido. Eu vi hoje aí, dei uma olhadinha nesse mapeamento do Thiago. Eu acho top, assim, eu nunca fui muito, assim, de interagir dessa maneira. A minha interação é mais social, né? Então, ela vai se incorporando no meu vocabulário, vai se incorporando na minha mensagem, né? Que eu quero passar. E isso tem a ver com o empreendimento, com os empreendimentos que eu estou ligado, que a gente está aqui interagindo em rede. Mas eu quero fazer isso sim, quero estar pegando um pouco mais essa manha de trazer para o gráfico e e aí assim, e a interface, é que a interface assim do WhatsApp não é muito própria para isso também, né? Porque parece que ela não dá muita liga. Então, fica um pouco artificial também de fazer. Aí eu estou com um pouco de dificuldade de encaixar, mas aí eu acho legal que tem essas ações criativas, né? Aí dos amigos, né? Como já fez um Google Sites, já fez uma coisa lá externa, que eu acho que é bacana. É uma das contribuições que o João falou que também ia dar, né? De a gente ter uma interface para poder fazer isso. Eu acho que ajuda. Mas eu geralmente, mas respondendo, é isso. Eu faço assim, incorporo no meu dia a dia, mesmo na minha pesquisa. E a minha pesquisa de livre aprendente, que eu sou constantemente, é passar constantemente essas âncoras, essas pistas, essas dicas, ludens, magister ludens. Tá certo, obrigado. Quem mais? Muito bom. Agora, é importante, uma coisa que eu acho que vocês já pegaram com o primeiro camp é a dinâmica da escutativa, né? Então, é constante também nessa dinâmica desse game estigmático gerativo do Pega Visão, né? Então, espero que vocês estejam com a escuta de vocês bastante ativa, porque ela é parte intrínseca, né, dessa dinâmica aqui também. Então, diante do que vocês ouviram do Beni, fica à vontade para espiralar o feedback que ele deu, né? Feedback, espiralar um novo loop. Quem quer espiralar um novo loop? Tem o Thiago, tem a Deruíla e tem o Pedro. Não sei se o Pedro já está com a gente, mas vamos lá. Naquela hora, o Beni estava... Quando a gente estava começando, né, nosso encontro, eu falei naquela hora, o Beni estava com a câmera ligada, com o microfone ligado, pensei, não, ele vai começar, vai falar. Não falou, nossa. Aí acabei perdendo tempo também. Mas o que eu fui notando essa semana foi isso, né, que eu acho que eu comecei conversando, que os interesses em comum passaram a se tornar prática, né, começaram a interagir. Foi muito assim, eu até agora, de verdade, estou digerindo um pouco. O Vinícius tinha usado um outro termo, mas eu estou com esse agora, né? Porque, como a gente está falando de web semântica, às vezes eu fico pensando que cada palavra importa, o significado delas, assim. Mas, né, voltando ao assunto, eu estou usando digerindo por falta de uma outra palavra que eu achei muito boa. Mas eu sou alguém que vai aprendendo muito na prática, né? E eu estou digerindo muito ainda o encontro com o Pedro, decantando, assim, porque foi uma abertura, né, de muitas formas, e eu me senti confortável para procurar entender mais, né, sobre tantas coisas que eu já vinha, de alguma forma, pesquisando de forma lateral, mas não chegava num lugar que estava praticando. E aí era sobre um pouco isso que eu queria falar, né, que eu comecei
conversando no momento em que eu estava dizendo como eu estava chegando. E eu sou, assim, de fazer e aprender fazendo. Eu só fui notando isso também hoje, falando isso, né? Porque hoje eu fui fazer o trabalho da nuvem estigmérgica, né? O trabalho não, a criação, as palavras. E a criação também me levou para um outro lugar da arte, de estar fazendo arte. Porque era uma ação prática de algo que eu estava em processo de aprendizado. Então, eu não posso dizer que eu sou um expert na criação que eu fiz hoje. Foi um processo que eu já alguns recursos tenho, mas que só foi uma descoberta, foi uma criação, foi uma brincadeira, foi algo muito dentro desse lugar. E aos poucos eu fui me reconhecendo no que eu estava criando. Aí foi que a dimensão da arte, para mim, deu mais ênfase. Então, foi ótimo poder praticar ao longo da semana, né, com o Ben, aí, com a galera, outras formas de falar da mesma coisa. Porque por mais que a gente estivesse desenvolvendo outro projeto, falando da semana agora, eu fui misturando os assuntos, mas falando dos encontros que a gente teve ao longo da semana e que eu estou dizendo que estou me sentindo confortável, né, para continuar explorando, porque explorando é outra palavra que eu queria trocar. Acho que tem uma dimensão que é interessante, isso do explorador, do desbravador, mas eu acho que aventureiro é muito legal também. Então, fui me aventurando, né, nesse espaço que eu estou me aventurando, na prática, tá me fazendo ficar confortável em pesquisar mais. Falar, pô, não, beleza, estou aprendendo junto, estou descobrindo, estou saindo do convencional, daquilo que eu já tinha como pressuposto, né? Acho que é legal a gente ser criterioso com aquilo que a gente acredita. Vocês estavam falando sobre geopolítica e a Web3, algo que me interessa muitíssimo. Eu acho que é uma ferramenta, assim, né? O Beni até colocou naquela hora no chat, né? Que é ciência instrumental. Então, acho que é, de certa forma, né? Uma ferramenta também para geopolítica é disputa, né? De poder, de narrativa, de capital no mundo que a gente vive, mas poder ter um instrumento para usar com outra cabeça, um instrumento assim, o Vinícius naquela hora até falou, né, que os princípios da Web3 ainda não foram criados, os princípios, os princípios tecnológicos, né, não foram criados ainda, os primórdios, primitivos, obrigado, isso, da Web3 não tinham sido criados ainda. Eu até fiquei me perguntando, porque assim, eu estou entendendo mais agora o que é Web3, né, mas, bom, tudo que eu fiz no design do Canva foi gratuito. Você queria compartilhar para o pessoal ver aqui com a gente? Pode ser. Quem quiser compartilhar, Deolilo acho que também fez, se ela quiser compartilhar também é bem-vindo, né? Não sei se o Pedro chegou a fazer, mas enfim. Estão conseguindo ver, gente? Não? Sim, estamos conseguindo ver. Ótimo. Então, deixa eu vir aqui. Eu mandei aqui no WhatsApp, né? Opa. Perdido aqui. Pega a visão. Foi esse o design que eu fiz. E, eu só usei, claro, o Canva é comercial. É uma plataforma que quer ganhar uma grana. E, assim, tudo bem também, né? Mas ele tem muitos recursos gratuitos. Eu não sei se esse agora do site é gratuito, que agora que eu lembrei, né? Essa conta, eu estou usando uma conta Pro, mas
De qualquer forma, o Google Sites, por exemplo, eu poderia ter feito no Google Sites, poderia ter feito até no Paint, né? Esse site aqui, essa página. Porque é só colocar o linkzinho. E, bom, o Paint, se eu tenho acesso a um computador, provavelmente vai rodar o Paint. E depois eu usei o Google Sites. O Google Sites para ir para os links, Sim. né? Por exemplo, eu vim aqui para o Game, o jogo. Aqui, Cadê? perdi. Não, volta lá para a gente ver a sua nuvem estigmérgica. A nuvem. Volta lá, Thiago. Deixa eu achar aqui. Essa daqui. É isso, né? As hashtags são aprendizado orgânico em fluxo do tempo e espaço, é isso? Isso, exatamente. Foram as palavras, né, que foram usadas, que depois eu acabei até cruzando, sem querer, de certa forma, porque espaço-tempo, claro, né, que tem a ver com viagem no tempo, mas só depois eu fui esbarrar na hashtag do Viajante do Tempo do Beni, que a Deroila escolheu. Achei, assim, foi legal, né, perceber isso, mas estava implícito, assim, que tempo e espaço eu ia acabar, de alguma forma, entrando nesse campo, né. Então, minhas hashtags foram essa. Começar do começo, explicar certinho, como se vocês não soubessem do que eu estou falando. Assim, as minhas hashtags foram essas, né? Aprender orgânico, influxo, tempo e espaço, que são as hashtags do Beni, da Deroila, do João e da Luciana. Aí, cada uma delas, eu fui, assim, aprender e orgânico, para mim, acabou entrando numa coisa só, mas eu sei que são coisas separadas, mas eu tratei também junto. Então eu peguei aprender, e aí eu até falei, né, no último encontro, que aprender para mim, aprender orgânico, né, eu passei a remeter muito à minha própria experiência de aprendizado, mais do que eu ir lá no Google pesquisar, pô, o que é aprender orgânico, eu recorri à minha experiência de aprendizado orgânico, assim, e foi legal, e eu fiquei na brisa das brincadeiras. E aí me levou Thiago, de cara para jogos, né? Brincadeira, jogos. Pode falar, Vinícius. não, é legal você fazer o que você está fazendo agora com a gente aqui. Ou seja, você já destacou, né, quais são as tags e hashtags que estão fazendo parte da sua nuvem estigmérgica, mas seria legal você, ao mesmo tempo, ir compartilhando que recursos que você está usando para fazer essas investigações, né? Essas explorações, quer dizer, recursos que você já traz contigo, ou recursos que você está aprendendo, ou recursos que você está aprendendo, você está visualizando esse recurso no outro, né? Algum recurso que o outro tem, que você está curioso para querer aprender aquele recurso, ou aquele recurso, né? Você poder também fazer uso daquele recurso. Então, seria bacana você viajar, você nos levar aqui pela mão, aqui, para a gente poder passear pela sua nuvem estigmérgica, ao mesmo tempo compartilhando que recursos que você está usando, né? Que você já está colocando em prática, porque lhe é fácil, né? E que recursos que você está sentindo que está te faltando, que você gostaria de estar aprofundando mais ou ampliando mais a exploração da sua nuvem estigmática. Manda ver aí. Bom, os recursos que eu estou usando... acho que... Estava falando meio sobre isso mesmo, né? O principal recurso que eu usei para fazer essa nuvem estigmérgica foram as brincadeiras de infância que eu tive, assim. Brinquei muito. E aí, aprendizado me levou para esse recurso. Quando eu falei, vou pesquisar aprendizado, isso já era algo que já, para mim, aprendizado orgânico, né? Eu retomei esse recurso imediatamente, porque foi o match. Então, esse foi o primeiro recurso que eu
que eu usei a minha experiência de criança, a minha experiência de quem brinca, a minha experiência de quem joga. Eu faço teatro, e aí no teatro é muito jogo, né? Eu acabo brincando muito. Eu brinco, inclusive, com bonecos, né? Faço teatro de bonecos. Aí é literalmente pegar um boneco e brincar, né? E aí, enfim, claro que tem a dimensão da interação, né? Porque eu não estou brincando sozinho, tem pessoas que estão brincando comigo. Então, esse foi o primeiro recurso, um recurso que eu uso sempre, que eu brinco. Aí, outro recurso que eu usei foi o Canva, foi o computador, né? Tipo, esses recursos. O Canva, depois que eu lembrei, né? É uma conta, mas enfim, eu paguei um valor baixo e tal, mas mesmo assim ainda, mas sobre primitivos tecnológicos, né? Do que eu usei de recurso tecnológico, foi um programa de design popular e foi o Google Sites, que aí eu vou vir aqui em peteca. Estava falando de brincadeiras. Aí YouTube, que, né, assim, recorri ao YouTube pensando, pô, eu já brinco de peteca, eu gosto de peteca, e é um assunto, falando sobre geopolítica, é um assunto que eu acho que a gente precisa pensar enquanto sociedade brasileira, que é a relação com os povos tradicionais, né, com os povos da mata. E aí, falei, poxa, gostaria de falar sobre isso. Então, esse foi um outro recurso também que eu usei, né, um senso que eu sempre tenho, né, de, sei lá. E aí fui colocar lá no YouTube só um vídeo de uma brincadeira de peteca. E fui falar sobre jogos colaborativos. Porque tem tudo a ver, né? Que são jogos que não são de competição. E a gente está falando de jogo, por exemplo, no Pega a Visão Campus, a gente estava se referindo a um jogo, né? Com o Pedro. Então, é um jogo que ali todo mundo está ganhando. A sociedade toda está ganhando. Quem joga, quem está aprendendo, quem está desenvolvendo, quem, né? Falando sobre política também, porque a relação com a natureza é política. E aí o Google Sites é gratuito, né? Sobre tecnologia também. Eu acabei entrando nesse assunto da nuvem estigmática por conta do comentário do Vinícius sobre os primitivos tecnológicos da Web3. E aí eu fui também, aí eu peguei várias referências de jogos, né? Jogos que eu pudesse pensar sobre o próprio jogo, né? Que tem esse daqui, perdi, eu não estou conseguindo. Ah, olha, eu consigo mover o elemento do. Aí aqui, a regra do jogo é muito simples, basta esquecer que está jogando. Caso você se lembre, perde. É um jogo bem popular. Acho que, não sei, todo mundo já deve ter em algum momento cruzado com esse jogo. E qual é a relação do aprendizado? Né? Falando de jogos e relação com o aprendizado. Porque eu fui para o jogo por conta disso. Não sei muito bem se eu estou respondendo, Vinícius, eu estou divagando, mas eu percebi que esse exercício me levou para a divagação. Ele me levou para lugares que eu não precisava necessariamente conectar, né? Tanto é que eu fui espalhando seta, coloquei a nuvem e fui espalhando seta para vários lugares. E foi outra coisa que eu fiquei pensando também, né, na construção desse design, que era sobre as cores. Eu coloquei aqui, né, algumas cores e tal, poucas, né? Relativamente, tem bastante cor, mas tem algumas que predominam, porque cada uma também vai dizendo alguma coisa, né? Por isso que eu fui fazendo a relação com a arte também. Bom, tô perdidão, mas acho
que foi esse o exercício que eu me dei hoje, assim, de fazer, porque eu fiquei amanhã um pouco da tarde, amanhã, né, e uma parte da tarde fazendo esse exercício e essa Pô, criação, essa obra, sensacional, obra, né? Thiago. Sensacional, Thiago. Muito bom, querido. Então, você mas é preciso se perder para se achar de múltiplas formas, né? Então, e o exercício de criação é um exercício de estímulo cognitivo de um tipo de inteligência que a gente bota em segunda instância nesse tipo de sociedade extremamente, como é que se diz, racionalizada, né? É, medível. Né? A gente se transformou em uma sociedade que tudo quer medir, tudo quer racionalizar, tudo quer reduzir a sua complexidade em prol da produtividade, né? Em prol do resultado, em prol de crescimento infinito. Uma loucura total e absoluta. Então, o que você fez e que deixa a gente atordoado é estimular cognitivamente a inteligência intuitiva que todos nós temos como seres que naturalmente nós nos agregamos, naturalmente, nós somos seres agregadores. Né? Então, muito bacana. Obrigado aí por você ter compartilhado. Né? E aí, eu vou, antes da gente eu perguntar para a Deruílo, para o Pedro, etc., queria colher um pouquinho das impressões, né, de todo mundo que está aqui com relação à forma como o Thiago está jogando o jogo, né, o game estigmático gerativo do Pega Visão. O quanto vocês estão se identificando, quer dizer, vocês estão se espelhando nele, e o quanto ele está informando na forma como ele está fazendo. Né? De repente, se tem algum recurso que ele está usando que você não domina, está aí a sua chance de interagir com ele e ele compartilhar contigo e você aprender com ele esse recurso, né, para você poder acessar. Ou ele mesmo disponibilizar o recurso para poder desenvolver essa criação como ele desenvolveu para a nuvem estigmérgica dele. Então, antes da gente ouvir a Deruíla, né, e o Pedro, que nós já ouvimos o Beni, vocês gostariam de reagir? Quer dizer, qual é a reação, qual é o loop, qual é o feedback que vocês dão para espiralar um pouquinho mais, de continuar espiralando aqui no nosso encontro de hoje, no SIC de hoje? Está aberto aí para todo mundo, tá? Deruíla, Beni, Pedro. Eu só quero reforçar mesmo essa qualidade mais artística mesmo, que nem eu falei ali, contemplativa, né? Então, assim, me vem muito essa questão, né? De você parar e fazer a divagação, né? Mas que preenche, né? Então, assim, preenche de significado, tudo, e é bonito. E traz bom, enfim, é isso. Contemplação. Valeu. Deruíla, Pedro. Pedro, acho que não sei se está aí ainda, mas enfim. Apareceu, apareceu. Se quiser falar. Uhum. Mas pode falar, Deruíla, com vontade. Tá certo. Bom, que tem espelho, assim, com essa fala do Thiago, é o brincar, né? O se divertir fazendo essa criação. Principalmente quando ele navega pela infância e lembra das brincadeiras. Ou seja, a criança não está morta, né? A criança está aí. A criança não morreu, a criança só adquiriu mais idade. E aí eu gostei bastante dessa parte de deixar um pouco mais visual a trilha que ele está fazendo de aventureiro. Então eu gostei bastante.
Então tá, Deruíla, querida. É muito interessante dizer que a criança só cresceu, né? A criança está aí. Muito legal. Já alguma coisa que já é insumo para inspirar lá para muita gente aqui. Vamos lá, Pedro, fica à vontade, querido. Oi. Pô, Thiago, parabéns por toda essa sua reflexão. Bem legal todo o trabalho que você fez mesmo, assim. Mas para além da estético, o mergulho, sabe? Acho que você se propôs entrar numa imersão aí e chegou em vários pontos muito legais. Eu estava justamente com a questão da diversão, do brincar que você trouxe, e a Deroíla aí frisou. Acho que, sabe, isso é essencial para tudo na vida e falando com que pessoa, né, em mim, assim, também. Achei super legal você falar das brincadeiras de peteca e de como hoje isso ainda é muito importante na sua vida. Então, super me conecto, assim, e para além do brincar pelo brincar, tem muito mais conhecimento aí, né? Trouxe uma profundidade de saber bem legal sobre esse ato. Então, feliz de poder receber aí as suas reflexões. É importante isso também, assim. Você trouxe um compartilhamento que sim, era seu, mas você trouxe com uma proposição para alcançar todo mundo, sabe? Acho que você foi muito feliz, assim. Gostei bastante. Muito bom. Então, Thiago, obrigado, querido. Agora vamos aí ouvir a Deruíla, as explorações dela, né? Deruíla, você também fez uma arte, não chegou a fazer uma arte? Na verdade, eu só fiz um postzinho com os links, não assim tão elaborado como o Thiago. Só que hoje deu um restart assim nos meus números e aí eu perdi bastante coisa. E aí eu vou conseguir mostrar por aqui, mas tá lá, vocês acessam. Que eu ia falar? Bom, sobre as minhas explorações, Ué, elas têm anotações. então, se está lá, você compartilhou. Qual o ponto de contato, do WhatsApp ou do Telegram que você compartilhou aquela arte que você Dos fez? dois. No Instagram. Os dois. Só que eu tô com um celular que não tem Então, Telegram. então o Thiago consegue, né, Thiago, ver lá o que a Deruíla compartilhou e você consegue abrir para ela poder navegar com a gente aqui. Já foi? Acho que é aí, né? É aí, exatamente. Se clicar nesse link aí, Gente, ele eu abre. cliquei, eu não sei o que aconteceu. Se você Clica no link, clicar clica no link. na imagem, no link abaixo. Aí. Vai abrir no Canva. Isso. Se abriu no Canva, aí dá para abrir os links da pesquisa. Ai, continuei no navegador, era para ficar no programa. Não, tudo bem, tá aqui. O Canva ainda dá uns paus, assim, né? Dá umas travadinhas, não é bem isso, mas tudo bem. Ai, meu pai, tô meio atrapalhado aqui com esse mouse. Ao Então, vivo. é isso aí. Então, vai lá, Não. aumenta mais para a gente poder ver. Né? Então, não, né? Não é. Tá um pouquinho desconfigurado, né? Porque você viu que pelo menos o fundo é azul. Eu tinha visto Tá. um outro que tinha uma Thiago, foto sua. volta aí, esse, vamos ver por aí.
É, por já aí, que vamos ver por aí. não dá para abrir os links, né? Mas tá aí. Ainda está, não abri ainda sobre histórias lúdicas, mas eu lembrei de várias histórias aqui. Bom, não sei se eu começo a falar ou se espero. É que ele salvou a imagem. Ele vai abrir aí. Porque eu tentei salvar em PDF, tava demorando no Canva, assim, uma meia hora. Eu falei assim, nossa, hoje tô um pouquinho sem paciência de esperar mais meia hora. Daí eu copiei o link do Canva, então, e aí coloquei no encurtador de links, e aí, porque o ideal seria clicar e aí abrir outro, onde está os vídeos, né? Mas enfim, Não, tudo Deiro, bem. tá aí. Acho que eu enxergo a daí, eu posso falar daí. Bom, Tá, Viajante do Tempo. aproxima mais, Thiago, a gente. Aí, isso. Bom, apresentação. Lila é um apelido que eu tenho. E Lila é uma brincadeira divina em sânscrito. Deruila, esse é meu nome que, né, que botaram aqui no meu RG. E esse é meu número, que é meu número pessoal, o pessoal tá mais próximo de mim. Então, Viajante do Tempo. Passa-se o que não é anotado, passa-se várias histórias para chegar até aqui, no hoje, né? Então, por esses dias, busquei alguns oráculos, como, não é bem um oráculo, mas é como se fosse uma ferramenta de desenvolvimento humano. Uma delas é o Eneagrama, que foi desenvolvido pelos Sufis. E eu estava vendo, né, quem sou eu nesse barco todo aqui, onde estou navegando. E com essa interação, eu comecei a, a fazer uma coisa que eu não costumo fazer, é limitar as coisas. Eu deixo muito aberto as coisas e agora eu comecei a limitar. E aí isso foi ótimo, porque me trouxe clareza de como atuar. E hoje, especificamente, eu peguei um quadro branco, escrevi umas coisinhas, né? E retomando algumas coisas e repassei para o Vinícius. Mas isso é uma exploração, assim, da, de algumas coisas que começaram, como a tal Dao e a Tion, que está um pouco inativa, mas que dá vontade de reativar. E também, claro, o Socaton, que é hackeando as almas. Na verdade, o que tem de bom nas almas, o que as almas poderiam manifestar para a humanidade. Então, isso é bem interessante para mim. Daí eu falei assim, nossa, e aí, fazendo o link Viajante do Tempo, com diversão, com amar, eu fui para o lado da governança. Apesar de entender um pouquinho, né, porque eu já ouvi por aqui, já estudei ali um pouquinho no YouTube, e percebo um pouco de governança em Madal, eu vi que a governança ela também poderia ter um valor que é esse valor de pessoas que se preocupam e atuam ativamente com bem-estar do ambiente, o ambiente onde estão as pessoas. E como fazer isso? Isso como se diz, pode ser um jogo, como diz o Tiago, um jogo teatral, mas também pode ser apenas oferecer ferramentas para as pessoas se autoconhecerem, ou saberem onde elas estão, ou simplesmente relembrar elas que é importante oxigenar o cérebro. Então é importante respirar. Então, nesse ponto, sobre outras explorações, bem, participei do Sync que teve com o Pedro na semana retrasada, não, foi semana passada, isso, foi semana passada, daqui 15 dias, ou seja, semana que vem tem outro Sync com o Pedro, daí eu, aqui tá passando uma moto, para mim é bem barulhento, para vocês não é tanto, mas para mim é muito, então eu interajo num grupo, aliás, em vários grupos, né, de terapias naturais.
E, e uma delas, uma das terapias que eu estudo e que eu pratico, tem um grupo de mulheres que construiu uma iniciativa chamada Farmácia de Vó. E aí eu conversei com elas e tudo mais, daí eu assim, nossa, isso poderia virar um conteúdo pro game que o Pedro está desenvolvendo. Daí eu comentei com elas, elas ficaram empolgadas e falaram que queriam participar no próximo Sync que o Pedro vai realizar na semana que vem, às quarta-feiras, às 16 horas. Então, daí, nesse ponto, eu fiquei pensando assim, nossa, que uma conversa, assim, descontraída pode gerar uma explosão de ideias, uma explosão de conexão. E as minhas são lá de Floripa, então, nossa, e o Pedro tá lá no Rio e eu tô aqui em São Paulo. Gente, isso é muito local mesmo. As coisas acontecem assim, são mágicas mesmo. Então, eu tô nesse processo de ver que é possível fazer essa parte humana, assim, dentro da Web3. E aí, trazendo, que agora eu tenho que ouvir a primeira parte, né, que o Vinícius já interagiu aqui, para ver se eu tenho outros insights, porque trazendo esse parte de humanização, de comportamento, para a Web3, assim, sabe? Por esses dias também conversei, a gente teve um acolhimento na tal DAO diferente, onde eu vi por bastante tempo a Maia e tal, interagir com a Maia, e conversamos coisas assim, humanas, né, profundas e tal. E hoje, de novo, conversei com ela depois de ontem, conversei com ela para saber como ela estava, entendi os pontos e tal, e o quanto é importante, talvez, né, talvez, não é todos, trazer uma certa inteireza, uma certa integridade no que a gente fala, no que a gente sente, no que a gente pensa e no que a gente age, né? Então isso é bem importante, porque gasta-se menos energia, sabe? E também pensei nos projetos de agrofloresta, mas eu pensei, poxa, será que isso está no passado? Será que isso volta para agora? Não sei. Eu sei que essa interação toda que a gente está tendo aqui no Pega a Visão está me trazendo uma mudança de comportamento radical, não, porque eu não sou muito bruta, mas está me trazendo uma forma diferente de olhar para o mundo, de querer viver diferente e tal. E isso é uma forma de amar, né? E é uma forma de se divertir. Então, é, minhas tags ainda estão bem vivas. E eu não sei até quando vou explorar elas ou vou me aventurar com elas. É isso. Maravilha, maravilha, querida, lindíssimo, maravilha. Nós vamos fazer a rodada, vamos espiralar aqui, pegando rodada de feedback, né? Fazer um loop aqui com a galera, espiralando, um feedbackzinho, mas antes, mais nada, dar boa noite aí para o Guilherme, que está chegando já aos 45 do segundo tempo. Mas está com a gente aí, mas está beleza que ele está, show de bola. Mas vamos lá, gente, vamos reagir aí, vamos dar o feedback, vamos fazer um loop com a Deruíla com relação à nuvem estigmérgica dela de exploração. Quem começa? Poxa, muito legal, muito legal escutar essa conexão que foi gerada através do processo de exploração da Deroil. É difícil a gente conceber pela nossa ótica, né? No sentido, pô, eu estou super feliz com essa conexão, porque é justamente isso que eu queria ver acontecendo, sabe? Mas acho que me, me conectando aí com a perspectiva da Dora, eu fico muito feliz que ela pôde se apropriar, né, de que esse espaço
quinzenal e de que a proposta, né, de narrativas regenerativas era algo que ela poderia levar adiante também, e ela sentiu que poderia fazer a conexão. Então, para mim, assim, é sensacional. E fico muito feliz que você teve essa sensação, porque é justamente uma das coisas, né, que eu prezo muito que as pessoas que estão nesse espaço consigam encontrar. Então, legal. Muito feliz com a sua exploração dela, trazendo para ti também. Porque já é uma pessoa que está criando narrativas. Eu achei muito, assim, eu confesso que quando o Vinícius passou o exercício de fazer uma nuvem estigmática, eu não entendi, não. Fiquei pensando, puxa, meu, o que que é isso? E aí, quando a Deroila postou a nuvem dela, aí isso foi o que me estimulou a fazer um trabalho também, a pensar alguma coisa, assim, porque até então não tinha nenhuma referência. E o que eu fiquei notando do trabalho dela é que ela colocou, assim, coisas, tipo, sentimentos, eu não sei se diversão é um sentimento, alegria talvez, um sentimento relacionado, né? Mas, assim, algo que são ações muito individuais, assim, né? Tipo, internas, acho que era essa palavra. São coisas mais... E aí eu fiquei notando também essa diferença, né? Que é ótima, porque aí a gente começa a construir coisas diversas. Achei potente também essa forma de ela se apresentar, né? Porque aí uma coisa que eu não pensei por esse caminho, mas que ela trouxe foi que ela se colocou, né, intencionalmente. Ela colocou uma foto dela, falou, minhas explorações, colocou o contato, né? Isso muito, assim, diz respeito ao movimento interno que as hashtags dela trazem, né? Pelo menos foi essa um pouco a sensação que eu tive. E eu fiquei conectado com o Viajante do Tempo, e só depois foi que eu me dei conta também comentei sobre isso antes, né? Dessa percepção. E, puxa, eu tô dentro dessa tag aqui também. Aí me senti conectado com a tag que ela colocou. E, bom, um pouco isso. Maravilha, Thiago. Beni. Guilherme já está aqui há um tempinho, ele já deve ter conseguido. Sim, deu uma pegadinha aqui. Estou entendendo mais ou menos o que foi que aconteceu. Para mim saber me colocar melhor aqui, seria no caso as explorações da Deroila. Ela está expondo falando sobre o processo dela que ela está passando com o Pega Visão Camps, correto? Que eu acompanhei um pouco, né? E aí o pessoal compartilhou aqui que se conectaram com as hashtags que ela compartilhou. Isso? Isso mesmo. E que também me vejo também nessas colocações, né? Que a gente é um viajante do tempo passando por aqui, né? Explorações de mar, diversão, histórias lúdicas, né? Isso foi a pegada que eu consegui pegar da transmissão do que está acontecendo. Se eu estou certo, é isso aí. Também me sinto conectado com isso. Bom, Guilherme. Beni. A Rol, Inlacash, eu sou outro você mesmo, um entrelaçamento mesmo, de verdade. A gente se sente, repetir aqui a palavra anterior que ele usou, reconhecimento, estou aqui também, batendo nessa palavra. E tá aí, então, a tag, reconhecimento, entrelaçamento, o eu sou, outro você. Somos uno. Ubuntu. Então, gente, Guerrilla, maravilhoso, sensacional.
Eu acho que é bacana que todo mundo aqui já tenha a oportunidade de querer baixar, como o Thiago fez aqui, querer baixar para entender melhor, ler, enfim. Depois vai poder ver, né, esse registro que a gente está fazendo aqui. E aí, quando você revê, né, você vê novamente, sempre você tira mais insights, né? Sempre você tira mais alguma coisa. Gera mais feedback loop, né? É interessantíssimo. Revisitar é muito interessante. Eu achei Então, bacana essa questão da interface que eu tinha falado, né? Que realmente tem as tags e já oferece a interface. E aí ela foi evoluindo, né? Ofereceu uma interface básica, assim, um primitivo tecnológico. O Thiago foi lá, trabalhou outros. E daqui a pouco a gente está aí com uma plataforma super organismo biorregional geopolítico. Mas tá certo, Dani, querido. Agora eu queria perguntar para o Pedro, se o Pedro também fez a nuvem estigmérgica dele, se o Guilherme também fez, né? Se fez, se você chegou a fazer alguma coisa como a Deuila fez aqui, e como o Thiago fez, enfim, vai ser bacana a gente ver, né? Eu acho que eu vou precisar rever meus conceitos e recolocar e recriar para me reposicionar. Porque agora eu estou começando a compreender, entender alguma coisa, entendeu? Às vezes a gente tá. Por isso que eu não desisti, até a gente é na persistência que a gente traz a compreensão, né? E através do diálogo. Até estava numa reunião agora, por isso que estou chegando agora, que peço desculpa pelo meu atraso. Mas todo momento estava olhando o telefone, falando, eu preciso ir, eu tenho que estar lá. Mas isso faz parte. Mas, gente, deixa eu só fazer um parênteses rápido aqui, um parênteses rápido, né? Antes da gente ouvir o Pedro aí, o Guilherme já falou, né, que ele está revendo algumas questões. Legal, isso é importante, tá? É uma coisa orgânica, né? Está sempre mudando, está sempre. O orgânico é impermanente, tá, gente? O orgânico é impermanente. Né? Então, sempre tem uma homeostase diferente acontecendo no orgânico. Né? Então, antes da gente ouvir o Pedro, deixa eu fazer um parênteses. O parênteses é o seguinte: essa dinâmica aqui, ela não é uma dinâmica de formação de grupo, de organização. É uma dinâmica de rede, onde a gente gera padrões de organização e modos de regulação diferentes momento a momento, entendeu? De acordo com como a gente vai interagindo um com o outro e interagindo com as tags, né, com as nuvens, baralhando, vai se achando. Essa coisa da gente se perder, se achar, conversa muito com a complexidade do que nós estamos vivendo, entendeu? Tem toda a complexidade, correto? É impossível, não tem como. Tá tendo um chiado aí, uma coisa. Vê se está melhor agora. Uhum. Acho que sim. Acho que agora tem algum cachorro de alguém aí latindo aí, que não é aqui. Parou? Então tá bom. Então isso eu queria fazer. O parênteses que eu queria fazer é esse, gente. Essa navegação aqui é uma navegação de um fazer complexo, ok? Não é de um fazer sistemático. A gente não está sistematizando as coisas. A gente não está organizando elas para elas performarem, serem produtivas. A gente está navegando por entre, né? E nessa navegação por entre tem um mútuo espelhamento, né? Então, é um fazer complexo. Nós estamos fazendo o exercício de um fazer complexo, correto? Que é a essência da aprendizagem em rede, né? De você aprender a empreender em rede de forma constante, correto? Então, essa é a base para que a gente possa, de uma forma mais crítica, de uma forma mais ampla, de uma forma mais estendida e mais profunda, entender que tipo de pegada cada um aqui está trazendo, está agregando para essa emergente Web3 e para a semântica dessa web. Entendeu? Então, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Entendeu, galera? É por isso que E detalhe, por que eu não expliquei um monte de coisa antes? Porque nós vivemos numa sociedade onde a regra é o consumo, é o hiperconsumo. A regra está sempre consumindo tudo, o tempo todo, entendeu?
E com com a web semântica da Web 2, a regra principal é que você tenha uma overdose de consumo, né, de conteúdo, né? Ou seja, a Web 2 emite tantos signos, você está sempre consumindo conteúdo o tempo inteiro, é uma overdose diária, 24/7, de consumo de conteúdo. Então, a ideia não era produzir um conteúdo, explicar tudo para que vocês entendessem. A ideia era vocês atiçarem a curiosidade para que vocês depois gerassem um conteúdo, né, com todos os elementos de cada um, entendeu? Então, é por isso que alguns estavam perdidos, alguns não estavam entendendo, e nem todo mundo consegue ter o exercício da paciência, dado a velocidade, né? Velocidade da sociedade que nos tornamos, a velocidade informacional e conteudista da sociedade, para querer esperar as coisas. Então, eu sabia que quando a gente ia começar a jornada, nós começamos com muito mais pessoas, eu sabia que nem todo mundo iria conseguir sintonizar totalmente, né, com essa dinâmica, porque as pessoas estão muito capturadas, né, por essa dinâmica informacional, conteudista, que bombardeia a gente 24/7, entendeu? Então, e como é um game, né, estigmérgico e regenerativo, todas essas conversas e espelhamentos fazem parte da regeneração do tecido, entendeu? Então, esse é o grande parênteses que eu tinha para fazer, tá? Fecha parênteses aí. E aí, vamos lá, Pedro, querido, você teria alguma nuvem estigmérgica para compartilhar com a gente, ou você ainda está in the making, você ainda está fazendo ela? E, gente, não tenho um trabalho tão bacana aí para compartilhar. O que eu compartilho agora nesse momento é uma reflexão que eu estava fazendo aqui, que estava buscando, né? Existe um amor ao conhecimento, poderia ser uma filosofia. Queria que uma palavra que definisse o que a gente está fazendo aqui é um amor ao compartilhamento. É o amar, né? É o compartilhar, é o trocar e o espaço para que cada um seja si mesmo, né? Mas esteja também nessa nossa nuvem aqui. Então, bom, fico em busca dessa palavra. Acho que parte do que a gente está fazendo aqui define muito bem ela para mim. E é isso. Assim que possível, trago coisas para compartilhar também. E uma proposta mais visual e textual. Ok, maravilha. Então, galera, estamos chegando no finalmente da quarta dinâmica de feedback loop, né? De um loop espiralado. Espero que hoje, né, nesse nossa quarta dinâmica, eu percebi que as fichas caíram bem mais para cada um de vocês aqui. Já começaram a se apropriar culturalmente, né, da dinâmica do jogo, né, do game estigmérgico gerativo, do Pega Visão Camps. Lembrando que sábado agora nós vamos ter o segundo camp com o Diogo Jorge da Água Florestal. Então, vem aí mais mergulhos profundos para fazer, alargados e profundos para fazer, correto? É isso. E aí, vamos fazer aqui agora uma rodadazinha final de check-out, para a gente poder finalizar de uma forma bem gostosa aqui essa nossa quarta dinâmica de feedback loop do Pega a Visão Campus. Quem quer começar, fica à vontade. Gente, eu saio contente, muito agradecido pela apreciação, pelo feedback. Saio curioso. É algo que tem me alimentado desde o primeiro dia que começou, né, o Pega a Visão Campus. Então, continuo empolgado para continuar descobrindo, me aventurando. Eu saio aqui, né, com aquele gostinho de ir desaprendendo e voltando lá para o aprender orgânico,
da criança contemplativo, e veio muito isso, assim, né, do quanto que a gente está capturado e o quanto é importante desaprender. Então, saio aqui para essa desaprendizagem um pouquinho. Esvaziar para encher novamente. Assim falei, rei. Eu saio ficando com as raízes mais profundas, mais conectadas com as raízes de todo mundo aqui. E o solo fértil, ele permite que as raízes cheguem distantes e façam mais conexões, né? Então, estamos com esse solozinho fértil aqui. Estamos crescendo. Boa noite, pessoal. Boa noite, querido. Então eu abro aqui o áudio, né, agradecendo aí, unificando, né, nutrindo e servindo, porque aqui estamos para isso. Nesse exato momento também estou conversando com o Thiago para a gente trazer para nossa reunião, bem. Estamos buscando aí fazer, servir aquele nosso propósito espiritual, né, que é para nutrir. Então estou buscando me depreender para aprender. E persistindo, porque o caminho, como diz no caminho espiritual, né, o caminho ele é estreito. Então a gente tem que ir se reconhecendo os erros e acertos e buscando, né, se equilibrar essa balança, que reequilibrar a nossa própria balança, que ensinada de forma errada. Então estamos aí buscando junto, buscando que também sou um buscador, todos somos, por isso estamos aqui. Muita luz para vocês e xavá, xavá. Até breve. Sabadão, sabadão. Deruíla, você vai encerrar com a gente aqui, querida, com você. Sabadão às 11, né? Que horas vai Às ser? 11? Sabadão é o segundo camp com o Diogo Jorge da Agroforestal. Né? Às 9 Eu horas? queria. É, Às 9. 9 às 12, depois de 2 às 5. Deruíla, Eu queria saber o encerra que aí é pra Xavá gente. Xavá, gente. Pelo amor de Deus. Explica para mim o que é Xavá Xavá. Xavá, xavá, a Não. gente está mandando luz. Tudo que simboliza luz, paz, amor e abundância. As 3 palavras levadas na rosa também simboliza para a etnia indígena, principalmente para Xanenawa, né? Xavá, xavá, luz. Tá te mandando luz. Luz. 2 vezes, luz, xavá, xavá. Dentro da luz, tu encontra tudo. Então, é Ah, isso que a gente precisa, xavá, xavá. mas você tinha que ver a reação do povo aqui. Não, Arara. fala não, fala não. É engraçado isso. É, é também uma palavra utilizada para muitas coisas, né? Quando se passa um rapé no chai, o chai tá lá fazendo uma limpeza, daí o chai tá bem, xavá, xavá, né? Como tá melhorando, é um processo Arara. de uso, né? Boa Espero um dia os senhores comungando medicina comigo aí, a gente dando risada, passando o rapé aí. Xavá, Só xavá. vou falar Xavá Xavá. Em Nada português, mais. aportuguesado é arara. Igual tá aí uma arara aí também. Tá aí arara. Então, o povo Xanenawa, ele é o povo da Arara Azul. Inclusive, o Mapu não me respondeu ainda. Eu pedi para uma outra pessoa dar uma cutucada nele e estou chamando ele agora aqui, o Vacainu, que é da aldeia Xanenawa, das aldeias que eu conheci no Acre. É o povo, assim, que eu posso dizer mais correto, preto no branco, Deus de Jesus Cristo, e assim que o caminho se caminha lá, certo é certo, errado é errado. Assim, uma etnia que eu digo para vocês que se vocês tiverem um dia de interesse de conhecer, fazer uma vivência indígena, é lá é o lugar. O lugar mais certo, correto, é lá. E daí tem o cacique, Teká Rainé. Teká Rainé é bem conhecido nas mídias. Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque ele é conhecido pela jiboia encantada, né? Jiboia encantada é um sopro da jiboia cantada, é um sopro de força, de cura, né? Eu vou mostrar um sopro da jiboia cantada para vocês aqui. É duplo o trem. Nossa. Ei! Hawks! Vamos ver como ele aguenta. Já. Deixa eu ver o outro. Vai lá, filho. Vai caboclo.
Firme, caboclo. Esse Quando eu esse fui rapé é pra lá, forte, hein? o Bruno que gravou, o Bruno que eu tô conversando com ele agora. E daí eu saí dali, fui para as outras aldeias nos próximos dias, e eu já estava conhecido por todo lugar que eu falava que eu ia lá. Você é o Tchai do sopro, que aguentou firme o sopro do TK Rainé, porque é um sopro de estudo, assim, né? É um sopro forte, não é um sopro assim que tu vai ali receber um sopro. Se tu vai passar um sopro desse sem um conhecimento, sem já um caminho com o rapé, para vocês terem uma ideia, eu fiquei mais de 2 horas na força desse sopro. Limpava, e eu estava em dieta também, de uma dieta de 3 meses que eu estava fazendo quando fui para o Acre. Eu fui em dieta para o Acre, eu estava em dieta, eu fui para o Acre para estudar e passei por uns estudos também. Foi uma vivência bem, bem bonita. Inclusive, eu compartilhei com vocês no grupo o Mecenai. O Mecenai foi gravado nessa vivência que eu fui. E é um amigo meu que agora, inclusive ontem eu falei com ele, ele está concluindo a dieta, faltam 2 dias para concluir a dieta lá na aldeia. Show de bola. Ele fez esse documentário que está sendo documentado, agora ele vai fazer um longa-metragem. Né? Ele, em Minas Gerais, ele ganhou um prêmio por esse documentário de Minas ali, agora ele está conseguindo recurso para fazer uma longa-metragem na aldeia. Maravilha, hein, querido? Maravilha. Gente, depois você manda esse vídeo aí que entrei na força só de ver. Vamos nessa. Uma boa noite para todo mundo. Um bom descanso. Tá? Sábado a gente está junto. E vamos nessa. Vamos no Xavai. Beijo. Boa noite, gente. Até sábado. Arará.